Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa missão ENAD. Meu nome é Angélica, sou estudante do segundo semestre de Geografia aqui na Unisc e fui convidada para estar aqui junto hoje com vocês e falar um pouquinho mais sobre o que é o ENAD e também sobre algumas questões muito importantes, já que a gente tem prova do ENAD chegando no dia 24 de novembro e junto comigo tem um time muito bacana aqui de profs que logo também vão se apresentar. E antes eu queria falar um pouquinho mais sobre o que é o ENAD, tá, pessoal? Ele é como se fosse um Enem do ensino superior, onde a finalidade é avaliar o conhecimento dos alunos concluintes, né, que são formandos, que estão perto dos seus 80% de conclusão do curso, e também é uma ferramenta muito importante para avaliar a qualidade dos cursos, né? Quanto melhor os alunos forem, quanto maior o desempenho deles, isso auxilia positivamente na imagem desse curso, né, no reconhecimento da qualidade de ensino também dessa instituição. Alguns dados, algumas informações importantes sobre o formato da prova, tá, pessoal? A gente tem um componente de formação geral docente, onde o objetivo é evidenciar a compreensão de temas essenciais à prática pedagógica, né, que são contextualizados a partir da legislação educacional e também da realidade cultural brasileira. Essa parte da prova, ela vai ser composta por 27 questões, tá, todas de múltipla escolha. E também, a partir dessa prova, nós temos uma outra que é mais específica, onde a gente conta com 37 questões, né? Sendo que dessas 37, somente uma delas é discursiva. Eu acho que eu vou passar a palavra para vocês fazerem as suas apresentações, por favor. Meu nome é Lucia Elaine Kramer, sou professora aqui na Unisc há 55 anos e, na realidade, sou unisquiana, assim, do início ao fim, porque toda a minha formação de educação superior aconteceu aqui na Unisc, desde o curso de pedagogia. Num tempo atrás tinha curso de estudos sociais, que eu também fiz, concomitante à pedagogia, e depois o mestrado em desenvolvimento regional. Hoje, eu trabalho didática com as licenciaturas, mas o que os meus colegas vão se apresentando depois, docência e seus fundamentos, eu já também atuei. E, no momento, eu também atuo na trilha referente aos anos iniciais, mais especificamente na formação da docência para atuar do terceiro ao quinto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Professor César Augusto Miller, unisquiano também, né, formação na pedagogia pela Unisc, especialização pela Unisc, o mestrado também pela Unisc em desenvolvimento regional e doutorado pela PUC. Hoje atuando as disciplinas de didática e docência e seus fundamentos com os alunos das licenciaturas da Unisc. Eu sou a professora Carmen Lúcia de Lima Elfer, também de muitos anos na Unisc. Iniciei os meus estudos aqui na Unisc, no curso de Direito, depois formação pedagógica, especializações na Unisc, fora da Unisc, e mestrado pela PUC em Educação. Atualmente, leciono os módulos de docência e seus fundamentos na pedagogia e demais licenciaturas, e também as trilhas, Infâncias e Crianças, com o professor César, e também a trilha Alfabetização, com a professora Carla. Fiquei muitos anos na gestão e agora de volta inteiramente à docência dos cursos de formação de professores. Então, para a gente iniciar o nosso primeiro bloco aqui de conversas, de discussões sobre a temática, a gente vai falar um pouquinho sobre a docência e seus fundamentos. E já na sequência, passo a palavra para vocês, profs. Fiquem à vontade. Ok. Então, essa pergunta, as relações com a docência e seus fundamentos, né, o pensamento pedagógico, ele está vinculado a uma questão muito pontual, que é oportunizar aos professores, né, um planejamento das suas práticas pedagógicas conscientes, críticas e conectadas para as demandas, né? Quando a gente fala demandas contemporâneas, a gente está ponderando também o contexto onde a escola está inserida,
né? Por isso, as relações elas vão se pautar por elementos pontuais como cidadania, escola pública, democracia, né? Eu acho que é muito interessante, por exemplo, na educação grega, a gente desenvolve o conceito de cidadania para que os alunos entendam que hoje esse conceito ele vai passar por direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, né? Envolvendo inclusive a democracia, que é o governo para o povo, né? E esses fundamentos é que vão compor a docência, né? Que vão criar esse território que os professores devem ocupar como docentes ao longo das suas carreiras, né, prof? Complementando o que o professor César, né, se referiu, essa área das licenciaturas sobre os fundamentos, ela faz um estudo sobre os diferentes pensamentos pedagógicos na história da humanidade, permitindo uma análise crítica do legado desses pensamentos na educação contemporânea, né? Então, quando se fala, por exemplo, do pensamento pedagógico grego, nós vamos nos remeter à antiguidade, que é o berço da nossa filosofia, né? Com Platão, com Aristóteles, né? E que, de fato, a paideia, que era a forma que eles chamavam educação, visava a formação integral do homem, da pessoa, né? E com isso também foi um desenvolvimento do conceito de cidadania que se criou nessas duas sociedades, grega e romana. Então, nesse sentido que, quando se fala em cidadania, é realmente preparar as pessoas para serem cidadãs e viver em sociedade, com uma ressalva. Os escravos estavam excluídos dessa formação. Eram duas sociedades com muito trabalho escravo. Então, e só quem tinha acesso à informação e à educação eram as pessoas que tinham uma determinada posição social e riqueza também. Isso. Interessante que a prof. Carmen, ela apresentou o conceito de desenvolvimento integral. E esse conceito também hoje aparece nos projetos políticos pedagógicos das escolas, na proposta pedagógica, né, no regimento também, né, onde esse espaço, né, onde o aluno está inserido, que é a escola, né, se propicia então o desenvolvimento integral, que são conhecimentos, habilidades, né, atitudes, valores. Isso é muito interessante. É muito interessante porque a gente vai percebendo e o aluno vai refletindo que já na antiguidade haviam proposições que até hoje são propostas de formação de pessoas. Também queria destacar que Roma, né? Roma teve muito a questão da cidadania, no sentido também da legislação, da organização de legislações para a vida do cidadão em Roma. E Roma foi o berço da legislação nossa, jurídica e da escola pública, que já era uma intenção, até porque havia uma exclusão imensa de muitíssimas pessoas, né, em promover o acesso à formação de pessoas que estavam excluídas, e com isso já havia, inclusive, né, César, educação que era cobrada. O Sócrates era contra, né? Não gostava disso, mas já havia essas referências também que levam os alunos a pensar que esse ontem, que é muito ontem, esse passado, tem um legado que afeta até hoje a nossa educação. E, inclusive, pagamento ao professor, né? Isso. Na Roma, né? Tem esse início também com os sofistas. Isso. É muito interessante. Então, eu queria só destacar por que o ENAD, né? Por que essas questões? Vocês vão participar de um momento muito importante para a vida de vocês e para a nossa vida institucional. Porque o ENAD é justamente o exame nacional para todas as áreas das licenciaturas no país. E ali também nós teremos a atribuição de uma avaliação que vocês deixam legado dessa avaliação para os estudantes
que estão aqui hoje e que vão fazer o ENAD posteriormente, porque vocês saindo da instituição, vocês deixam a nota do ENAD para o curso também. Queria destacar que após gregos e romanos, invasão dos germânicos no Império Romano, né, e a queda desse império, né, e foram muitos anos. Então vocês terão que dar uma olhadinha e algumas referências que caracterizam um pouco mais esses pensamentos. Mas chega a Idade Média, né, a Idade Média caracterizada por uma preparação de pessoas pela fé e para a fé. Então, a Igreja Católica, aproveitando as separações ocorridas no território romano e aproveitando, né, a sua expansão, firmou muito poder em relação à formação. E praticamente dominou por mil anos a educação pela fé, para a fé, e uma educação bastante tradicional, onde nós temos aqui o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, que são representantes, pensadores da época, ambos religiosos, mas que fizeram alguns avanços no final da Idade Média, provocando um pouco essa questão da educação. No final da Idade Média foram criadas universidades. A igreja tinha as escolas e o poder das escolas, os monastérios, né, eram espaços de formação. A questão pontual de São Tomás de Aquino é que ele fez a união da fé, né, de uma filosofia, né, a dialética, né, junto com a religião, com a fé. Né? Ele uniu esses dois elementos. E a partir daí, então, surge a escolástica. Né? Exatamente. E esse foi o grande pulo, né, da católica com relação ao processo de educação. E, portanto, né, demorou muitos anos e permaneceu, né, se consolidou como uma grande forma pedagógica, né, para a época. Destacando, né, César, que nesta época, alguns historiadores e autores falam na Idade Média como a Idade das Trevas. Né? Não foi. Eu me posiciono que foi um obscurantismo, foi, mas também teve avanços. Isso que o professor César traz no final da Idade Média, com a criação da escolástica, que já tinha uma metodologia que eram aplicadas nas formações de pessoas, há um começo de abertura para o que vem depois, que é o renascentismo. Acho que a criação das universidades, sim, promoveu. Né, isso foi um grande avanço. Né? O que na realidade se perdeu na Idade Média é a educação mais assim do povo, só destinada para quem seguisse a vida religiosa. Então as famílias apostavam e na realidade estimulavam seus filhos para a carreira religiosa, exatamente para se favorecerem dessa escola pela fé. Exatamente. Isso é importante. E também uma característica de era uma escola tradicional e muito, digamos, fechada. Né? Era para poucos, para religiosos. Esses mesmos filhos não religiosos, mas de pessoas que poderiam ter acesso à educação dos nobres, foram os que cursaram as universidades, que ali eles tinham história, eles tinham oratória, eles recuperam fechadamente o grego e o romano, mas fica no domínio da igreja. Os clássicos greco-romanos, eles eram traduzidos, recortados, né, e transcritos para o latim, né, língua oficial, né, da Igreja Católica. Esse foi um dos motivos, né, do não acesso pelos demais, né, aos estudos, justamente pela língua não estar na língua mãe, né, e sim no latim. E aí vem, né, uma grande revolução ao final da Idade Média, que é a imprensa, que foi algo assim, imaginem, né, nos monastérios, né, fazendo as transcrições dos clássicos à mão,
e aí surge a imprensa, né? Podendo fazer, claro, não como hoje, né? Um livro hoje se faz em 1 hora, tu produz um livro, né? Utilizando os recursos tecnológicos, mas para a época poderia levar um semestre, um meio ano, um pouquinho mais, né? Mas havia a possibilidade então das pessoas poderem adquirir um livro na língua mãe, né? E poder fazer a sua própria interpretação. Qual foi o primeiro livro? A Bíblia. Para que as pessoas pudessem fazer a sua própria interpretação e não pela igreja. E aqui tem um fato bastante importante, histórico, que no final da Idade Média vocês vão encontrar nos livros. Houve uma contestação desse pensamento religioso, como comandando tudo e a todos, e Martim Lutero traz o contraditório, a reforma protestante. E por ali se deu o acesso da Bíblia à população. De fato, essa é a grande contribuição para a educação do Martin Luther. Que ele, como monge, convivendo dentro do mosteiro, ele não admitia... As indulgências também. Isso, ele não admitia que o povo lá fora não conseguisse ler a Bíblia, porque ela era escrita só em latim. Isso. E aí houve justamente a justaposição. E a interpretação pelos padres. Isto. Exatamente, porque como estava restrito aos monastérios, ficava a interpretação por conta de padres, o clero, vamos falar assim. E o Martim Lutero traz uma nova visão, de dentro ele sai da igreja contestando os princípios dessa educação. E traz uma contribuição muito grande para a educação. Vocês imaginem a imprensa naquela época. Era um grande avanço tecnológico. E isso também fez com que mais rapidamente se socializasse o conhecimento. E começa as ideias renascentistas, que eu gosto muito, né? E aí é o rompimento, né, do teocentrismo. Que era a crença em Deus. Deus comandava tudo, era responsável por tudo e tudo era atribuído a Deus. Teocentrismo, né? E começa a mudança desse paradigma para o antropocentrismo. Ou seja, a reflexão de um resgate dos gregos e romanos. O homem é o centro. O homem pensa, o homem age, o homem... Desculpe, o homem e a mulher, né? O homem pensa... A pessoa pensa, age e tem o poder de resolver com sua própria o desenho capacidade. Mais impactante que até hoje representa, né, esse rompimento do tel para o antro é o homem vitruviano, né? Michelangelo, né? Com as suas medidas, Da Vinci, perdão, Da Vinci, com as suas medidas, né? Que até hoje são utilizadas, né? Da perfeição, né? Do corpo, né? Que são utilizadas. Bastante importante. Começa a ter uma visão, digamos, detalhada do corpo, e isto vem no renascentismo, a volta ao resgate da cultura clássica romana e grega, trazendo a arte, a arte, né? Como foco. Aí vocês vão passear pela história. Nós temos Leonardo da Vinci, nós temos o Michelangelo, nós temos as 4 tartarugas ninjas, né, que são os grandes escultores. E, na verdade, o Leonardo era multidisciplinar, transdisciplinar, talvez o homem mais inteligente, né? Porque ele transitava na arte, na política, na ciência. Ele era o inventor da época. Nesse sentido, então, a Renascença traz essa modificação para além das áreas e para um crescimento da burguesia, que começa a financiar a arte e também alçar, ou desejar, melhor dizendo, mais poderes, porque a burguesia, ela acabou enriquecendo. Ela tinha dinheiro, mas não tinha poder. E aí vai afetar daqui a pouco a história. Essa questão é bem pontual também, porque há uma finalização, vamos assim dizer, do feudalismo para um modo novo de produção. E aí os burgos
né, surgem e justamente... Você sabe o que são os burgos? Não? São territórios de comerciantes ricos que enriqueceram também. Então, dos feudos passou-se aos burgos, que tinham toda a relação com o comércio na época. E nasce aí a criação de bancos. Nessa época de banco, porque havia até então, na Idade Média, o sistema de trocas, né? Trocava trigo por tecido, o dinheiro volta e volta com juros já, né? Então, é uma época da história que pulsou muitas ideias novas, que levou ao que nós chamamos da Idade Moderna. Ou então a Era Moderna. Né? Das grandes navegações, descoberta dos outros continentes, enfim. E aí começam algumas questões muito pontuais também, né? Da mercantilização. Isso. Né? E o que nós temos aqui também de importante, pessoal? Se o antropocentrismo centrava o homem, o poder de pensar e fazer, nós tínhamos o quê? A ciência, né? Surgindo fortemente. Grandes pensadores que até hoje circulam nos nossos estudos escolares, Galileu Galilei, Newton e todas a força da ciência biológica, da ciência química, física, que acaba afetando bastante, modificando muito, levando a idade moderna a ser uma idade de forte influência na escola, porque tem nessa época, junto com o Iluminismo, dois pensadores que para a educação foram muito importantes, embora nem sempre citados, que foi o Comênios, com a sua didática magna, e que foi o primeiro tratado, a produção em relação a um sistema de educação. A uma organização. A uma organização da educação que muito se assemelha ao que a gente tem ainda hoje. Se percebe Comênios no cotidiano da escola, e é por isso que os fundamentos são importantes, porque às vezes a gente acha que as coisas são de agora. Não sempre. Foram pensadas muito tempo. E tem um outro que eu particularmente gosto muito, que é o Rousseau, com todas as suas críticas, mas ele traz também uma primeira reflexão e produção de conhecimento sobre a infância. Ele traz que a criança se desenvolve de formas diferentes que o adulto, né? Porque a criança não é uma tábula rasa, como já era considerado. Não é um mini adulto, mas tem fases de desenvolvimento. E que a educação tinha que ser prazerosa e alegre para a criança. Então, traz Rousseau... 400 e poucos anos atrás. Porque na realidade ele defende aquele princípio do homem e da criança nascerem bons. O homem nasce bom. Ele era favorável à bondade humana. Né? Uma questão também importante de salientar, Comênios e Rousseau ainda se pautam, né, pela questão religiosa. Sim, ambos. Né, ambos. Tá? Mais Comênios ainda, né? Comênios muito mais. Mas era por influência dos próprios professores, né? Sim, essa herança ficou nesses E eu acredito filósofos. Que tenha sido também muito difícil para essas pessoas, como a gente sabe que para nós também algumas culturas são difíceis, propor coisas muito diferenciadas para a época. Não pensa que foi assim tão fácil, não, pessoal. Não foi, o Rousseau foi perseguido, ele teve que fugir, ele teve seus problemas familiares, e no seu Emílio ele traça um propósito da formação. Então, a criança, a pessoa nasce boa e, a partir de uma educação, ela vai se desenvolver como um bom cidadão. E isso ele complementa com o seu contrato social, quando ele aborda a questão da vida em sociedade. Então, ele tem o individual e tem o coletivo. Isso é isso que eu admiro, mas teve crítica, sim. E Rousseau acabou influenciando muito, ele não viveu para isso, mas ele influenciou a Revolução Francesa em 1789, Fraternidade e Igualdade. Por favor, isso aqui é importante, porque faz uma virada na educação, porque vem o Iluminismo e realmente a ciência ganha força e a política. E aí começa a se mudar as coisas. Esse é o momento também em que as ciências elas se fortalecem
e aí vão surgindo, né, os modelos epistemológicos que vão fundamentar também modelos pedagógicos. Né? Isso é importantíssimo. E esses modelos epistemológicos, até hoje, fundamentam as práticas pedagógicas. Né? Isso é muito forte. E esse movimento se traduz na Escola Nova, que ela foi tanto europeia e depois de muitos anos ela chegou aqui. Chega aqui nas ela Américas. chega. Mas o que seria esse movimento? Muitos teóricos europeus, vamos a alguns que vocês ouviram durante o curso e deverão, né, retomar algumas coisas, porque isso, pessoal, é só uma mobilização para o estudo. Vocês vão ter que fazer a continuidade. Não tem como um tempinho curto a gente dar conta. Então, Piaget, Maria Montessori, né, foram criados jardins de infância nessa época, com Froebel, né? E nos Estados Unidos, nós temos um importante pensador para a educação, que foi o Dewey. John Dewey, né, que trouxe essa questão da criança como centro da aprendizagem. Né? Ele traz, ele reforça o que já vinha vindo, mas ele tem uma teoria que o aluno pensa e tem a capacidade de pensar e construir o seu conhecimento. Isso porque ele foi favorável da teoria do pragmatismo, da ação, entendendo que a melhor forma de aprendizagem é pela ação do sujeito que está aprendendo. Boa, professora Lucy. E é essa questão que é muito forte para caracterizar o movimento da Escola Nova. Né? Então, centrado na ação do sujeito. Maria Montessori, que trabalhou com vários princípios, com a educação especial, ela era médica, então ela tinha toda uma estratégia de móveis para a escola, de adaptação para as crianças com deficiência e também sem deficiência, e chega o momento da Escola Nova, como diz o César, se antes nós tínhamos, digamos, um modelo pedagógico tradicional, diretivo, aqui nós temos um movimento importante, mas não dá para também não criticá-lo, porque fica muitas vezes só na ação, no livre fazer. E o reforço antes era do conteúdo na escola tradicional e a escola diretiva, aqui a não diretiva ou humanista centra nesse fazer, nessa ação e, no meu entendimento, tira um pouco o papel do professor, para que depois retoma... É nesse momento que o professor assume o papel de facilitador. Aí, em termos de Brasil, se criaram duas correntes. Os religiosos defendendo a educação tradicional, que vinha ao longo de toda a história, e esse movimento da Escola Nova, dos escolanovistas, mas eram pessoas assim, mais cidadãos da sociedade, não viviam a vida religiosa. Não. Eles defendiam, eles eram escolanovistas, defensores justamente dessa teoria centrada mais na liberdade da criança e na ação da criança enquanto meta principal ou meio principal de aprendizagem. Que se ampara no apriorismo. No apriorismo, e que nós temos, como eu disse, tem Piaget, que vocês podem retomar, que dá uma contribuição para a educação, porque ele explica a aprendizagem e os diferentes estágios de desenvolvimento até das crianças, principalmente. Né? Ele vai trabalhar o nascimento da inteligência e aí ele vai, a partir das pesquisas, dos seus estudos, definindo os estágios. Né? Exatamente, da aprendizagem. Isso aí e aqui no Brasil nós temos um importante manifesto, que foi lá em 1932, que foi o manifesto dos pioneiros da Escola Nova. Eram educadores brasileiros que propunham também, já com, digamos, inspirados nos ideais lá da Escola Nova europeia e americana, trazendo para cá essa nova visão de educação. E aí nós temos o Lourenço Filho, o Fernando de Azevedo, o Anísio Teixeira, que foi recentemente proclamado o patrono da escola pública.
né? E que foram grandes defensores de uma mudança muito grande que se concretizou em alguns institutos da educação na época e uma defesa muito grande da escola pública. Ali nós temos, isso teve um legado importante para nós. Mas E defesa e luta ainda permanecem, né? Sim. Pela escola pública, de qualidade. E aí nós chegamos, talvez, àquilo que hoje transita nas escolas atuais, que são os 3 modelos, embasados em teorias epistemológicas, né? Nós temos o empirismo lá do Aristóteles, os modelos tradicionais. Aí nós temos lá o Platão, com seu inativo e racionalismo, inspirando, sim, os ideários da escola nova. E para superação dessas duas, nós temos também transitando nas escolas um modelo construtivista, ou da escola crítica. Os nomes modificam, mas a ideia é de superação desses 2 modelos para um outro modelo que centra o desenvolvimento. O professor, melhor dizendo, professores e estudantes são aprendizes, né? Se aprende a partir da interação com com mediação do professor. Aí nós temos o Vygotsky, que contribui, o Piaget, temos o Paulo Freire, temos vários educadores que eu tenho certeza que vocês leram, Saviani, Libânio, Saviani, já disse, tem outro aí, Rubem Alves, e dali nós chegamos nos dias de hoje. Para isso serve os fundamentos da educação, para que a gente faça um passeio na história e perceba que hoje isso é importante. Fala-se em metodologias ativas, fala-se em protagonismo do estudante, fala-se na ação do estudante. Mas já... Isso são princípios da escola nova. O que aqui temos é talvez a tecnologia mais robusta, né? Recursos audiovisuais muito mais fortes. Retomando esses conceitos. Que não são de hoje. Isso aí. Esses são os fundamentos. Estudem, certamente vai acontecer algumas perguntinhas e nossa contribuição é essa. Boa sorte, bons estudos. Bons estudos e boa prova. E participem do ENAD, não só indo presencialmente, mas desempenhando.